Aranauã, Axé, Motumbá, Macuiú, Colofé, salve, salve, saravá a todas e todos. Com satisfação que retornamos ao convívio salutar com todas e todos os internautas, nesta noite de sexta-feira, na cidade de Petrópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro, falando com vocês diretamente aqui do templo do caboclo Senhor Ogum Sete Escudos, né? Todos os sacerdotes e sacerdotisas ligados à ordem iniciática do Cruzeiro Divino, filhos e filhas espirituais de Mãe Maria Elise Rivas, a quem nesse momento eu peço a bênção e peço a Gu. Então, todos nós e todas, todos e todas nós, nos reunimos e estamos nesse projeto de enfrentamento à pandemia desde o mês de março de 2020. Então já são quase 15 meses aí nesse projeto de enfrentamento e também nessa rede solidária, né? Para a qual eu convido todas e todos vocês que quiserem e puderem nos auxiliar na distribuição das cestas básicas aqui na cidade de Petrópolis, para pessoas em estado de vulnerabilidade social, que vocês possam então entrar em contato conosco aqui pelo Messenger, pelo próprio Facebook, que nós daremos as orientações de como esse auxílio, essa colaboração pode ser feita, né? Todos os meses, desde abril do ano passado, nós estamos distribuindo cestas básicas nessa rede solidária, né? Um processo que nós passamos aqui por conta dessa pandemia, então nós resolvemos ter essa ação, essa rede solidária, capitaneada por nossa Mãe de Santo, Mãe Maria Elise Rivas, né? Então, aqueles que puderem e quiserem participar conosco dessa rede solidária, por favor, entrem em contato conosco, né? Bom, nessa semana que passou, nós temos tido muita discussão em torno do retorno às aulas presenciais, né? E até eu fui chamado a dar uma declaração, um posicionamento, né? Nós somos contra porque não tem vacina para todo mundo ainda. Mas as crianças não pegam, lê do engano, elas transmitem, elas podem não sofrer a ação do vírus da Covid-19, mas elas transmitem esse vírus e vão transmitir o vírus para os seus pais, para as suas mães, para as suas tias, para os seus tios, para os seus irmãos mais velhos, né? Para os amigos que estiverem em casa, elas vão transmitir. Para professores, professoras, para funcionários e funcionárias das escolas. Então isso é profundamente temerário. O retorno às aulas presenciais em Petrópolis já não deu certo. Sabemos de escolas particulares que foram obrigadas a fecharem as portas novamente por conta de casos de Covid, assim que as aulas híbridas começaram. Então isso é muito complexo, muito difícil. Mas as crianças estão em casa, estão perdendo muito, mas não estão perdendo seus entes queridos. Estão perdendo muito, mas não estão sofrendo com a Covid. Nós temos notícias de que a idade média das pessoas que vêm sendo internadas com Covid no último mês caiu. Soubemos de pessoas de 25, 22 anos aqui na cidade de Petrópolis que morreram com Covid. Um absurdo. Um absurdo. Pessoas que furaram a fila por conta da vacina. Isso é crime. Essas pessoas deveriam ser, sim, processadas. E quem aplicou a vacina também deveria ser processado.
Isso é um crime contra a saúde pública. A gente, às vezes, fica um pouco mais exaltado num momento desse, porque é um profundo desrespeito à vida. Um profundo desrespeito à vida. Hoje, Petrópolis, em números divulgados hoje pela prefeitura, números oficiais, não necessariamente são números reais, tá certo, gente? São números oficiais. Números oficiais de hoje: 1.163 mortes de pessoas vitimadas pela Covid-19. Isso, Petrópolis. Brasil, 457 mil vítimas da Covid. 457 mil vítimas da Covid. É muito isso ou é pouco? Morreu uma Petrópolis e meia. Uma Petrópolis e meia foi para o espaço, literalmente. É isso que as pessoas estão conseguindo, com o excesso de fake news, com o excesso de tratamentos preventivos. Gente, tratamento preventivo é você se cuidar muito bem, mas não é farmacológico. É você usar as máscaras de proteção que eu tirei nesse minuto, porque eu estou sozinho aqui nesse espaço. Eu estava usando até 2 minutos atrás. É você higienizar as mãos, é você higienizar a sua roupa, seus alimentos, as compras que você fizer, é você não fazer aglomeração. Ah, mas Petrópolis teve um número recorde de desempregados no mês de abril. É verdade, porque o poder público tinha que ter dado auxílio para pequenas e médias empresas e não deu. Porque o poder público tinha que ter garantido uma diminuição nas taxas, impostos, financiamentos, etc. E não fez. Até o governo federal não agiu mais em prol das pequenas e médias empresas. Simplesmente isso. Volto aqui para a nossa cidade. Nossa cidade está à deriva, infelizmente. Quando teremos eleição para prefeito? Quando? Quando teremos uma pessoa de pulso que saiba enfrentar o empresariado burguês e que escraviza, sim, os seus funcionários? Já vimos isso por excesso nas notícias. Quando que teremos um poder público que realmente haja pela população em estado de vulnerabilidade e por aqueles que precisam sair para trabalhar e que passam por ônibus lotados e que vão e ficam em filas? Onde está o poder público? Cadê? Raras exceções na Câmara, raras exceções. Uma grande maioria fica falando de tratamento precoce ainda. Que coisa ridícula. Que coisa ridícula. Essa CPI no Senado chega a ser absurda. Um programa de horrores aquilo ali. Mas é necessário observar para ver quem são aqueles políticos que estão pelo menos tentando fazer alguma coisa pela população. E infelizmente, todos eles, sem exceção, puxam a sardinha para sua brasa. Todos sem exceção. Não são senadores da República, são senadores deste ou daquele partido. Não são senadores que lutam pelo povo, são senadores que lutam pelos seus direitos e direitos dos seus partidos e de seus grupos. Infelizmente. Ah, mas um ou outro fala uma coisa mais acertada. É verdade. Um ou outro fala alguma coisa mais acertada. É verdade.
mas a grande maioria ali não tem interesses sem partido, sem bandeira. Não tem. As próprias Forças Armadas que ficam debaixo de um comandante em chefe que foi expulso do exército por não ter condições de permanecer no próprio. E eles têm que bater continência para um sujeito que foi expulso das Forças Armadas e virou comandante em chefe das mesmas. Olha que absurdo. Que coisa tosca. Ah, mas o senhor está falando isso tudo? Estou falando isso tudo sim, para dizer para vocês que nós precisamos tomar pé da nossa sociedade, que nós precisamos agir com maior consciência como cidadãos, que nós precisamos agir com mais ética na sociedade, que nós precisamos ser mais solidários, que nós precisamos agir com mais firmeza no nosso dia a dia. É por isso. Eu vou trazer hoje para vocês um mito muito interessante, muito bonito, um conto de Exu, para falar um pouquinho dessas coisas, né? Sempre que eu preciso me orientar de maneira mais firme, vamos dizer assim, eu busco a minha mãe de santo e busco o oráculo. Eu busco o oráculo nas minhas questões mais imediatas, mas que precisam de uma solução mais firme. E quando eu tenho alguma dúvida, eu busco o oráculo, claro. Eu busco a minha mãe de santo, a minha mais velha, e eu busco o oráculo. Eu busco conversar com o orixá, conversar com o ancestral, para que eles possam me orientar. E, de uma maneira geral, nas religiões afro-brasileiras é isso que acontece quando a gente tem alguma dúvida, né? A gente procura alguém que tenha comprovada competência, conhecimento, sabedoria e que possa nos orientar com determinado oráculo, seja ele qual for. Né? Seja o jogo de búzio, seja um jogo de carta, seja o Iquine-Ifá, o jogo com os coquinhos de Ifá, seja o Opele-Ifá, o rosário de Ifá, não importa. Mas a gente busca pessoas que tenham essa sabedoria para nos orientar, seja com qual oráculo for, desde que a pessoa tenha competência, ordens e direitos para isso e sabedoria. Né? Bom, e assim a gente faz para agir de maneira ética, para agir de maneira equilibrada, para não tomarmos caminhos errados. Só um minuto, por favor. A gente, com essa mudança de clima, a gente fica um pouquinho alérgico, né? E aí tem que molhar a garganta um bocadinho, senão não consegue conversar com vocês. Então, vejam, essa orientação, ela é importante em todos os momentos de nossa vida. A gente precisa de um norte. A gente não pode se basear em mentiras. A gente não pode se basear em ideias falsas. A gente precisa ter conhecimento de causa, ter certeza do que a gente está fazendo, para a gente tomar uma ou outra decisão, certo? Então, por isso que eu estou falando tudo isso, porque eu acho um absurdo você liberar as aulas híbridas quando nós temos uma segunda onda fortíssima que ainda não foi embora e uma terceira onda que se aproxima, segundo os cientistas. A cepa indiana já foi encontrada no interior do Rio de Janeiro
e em Minas Gerais. A gente tem que tomar muito cuidado. Maranhão, Minas Gerais e Campos dos Goytacazes. A pessoa está internada no hospital, em observação. Essas duas pessoas, a que foi para Minas e a que foi para o norte do estado do Rio de Janeiro, essas pessoas tiveram contato com quantas pessoas? Vieram por Guarulhos, foram para um aeroporto no Rio de Janeiro, que eu não sei se foi o Galeão, não sei se foi o Santos Dumont. Dali, um foi para Juiz de Fora, o outro foi para Campos dos Goytacazes. Com quantas pessoas essas duas pessoas tiveram contato? Quantos? Imaginaram? Pois é. Olha que loucura. Nós nem saímos de uma segunda onda, já estamos caindo numa terceira. Isso é absurdo, isso é uma loucura. A gente precisa de muito cuidado, muita máscara, muito álcool gel e todos os cuidados que a gente precisa. Não aglomerar, não criar situação, não ficar acreditando em fake news que vem pelo WhatsApp, seja da família, seja da onde for, não importa. Pelo Facebook, pelo Instagram. Não vejam isso. Não vejam isso. Procurem ter um certo critério. Olhem, a gente de vez em quando cai e tem que se refazer, e tem que olhar de novo. Olha aí, gente, ó, não é bem isso não, olha. Eu fui ver, a história é outra. E publica a correção junto. Eu acho que é isso. A gente tem que procurar corrigir o rumo. Corrigir o rumo enquanto humanidade. Corrigir o rumo enquanto individualidade. Corrigir o rumo enquanto coletivo. A gente precisa corrigir o rumo, gente. Tomamos rumos errados. Está todo mundo de saco cheio de ficar em casa. Está todo mundo cansado. Eu também estou, claro. Mas a gente precisa. Enquanto a gente não pode se abraçar de verdade, enquanto a gente não pode se abraçar de verdade, temos um abraço virtual que é possível aqui. A gente está junto nesse momento, né? Uma telinha nos separa, uma telinha. E a gente precisa estar junto. A gente precisa fortalecer as redes de afeto, as redes de amor, de carinho, de atenção. A gente precisa conversar um com o outro, bater papo, mesmo virtualmente. Façam isso. Façam isso. É importante. Mas como eu falei para vocês, eu não vou me delongar muito hoje, já tenho quase 20 minutos de bate-papo. Eu queria aqui agradecer a presença da minha irmã de santo, a Wanda Batista. Bênção, minha irmã. Que meu pai algum possa lhe abençoar também. Michel, professor Michel, a Lourdes, a Laide estava aqui com a gente agora há pouco também. Não sei se ela ainda está. Pai algum lhe abençoe. E se eu não estiver vendo aqui todo mundo, é porque a letrinha é muito pequenininha, eu não enxergo direito, viu? Então, a Lourdes, né? Bênção, minha querida Wanda. Pai algum abençoe, viu? O Michel e tantos outros eu não estou conseguindo ver. Né? Luísa, né? A Luísa Melo. Pai algum abençoe, Luísa. E meus filhos e filhas de santo que estão participando também de casa, outros que estão aqui me ajudando na manutenção do terreiro. Pai algum abençoe a todas e todos. Bom, vamos lá. Teve mais gente aqui que eu perdi, viu? Rafael, Pai algum abençoe, Rafael. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Me ajuda aqui. Tinha o Tiago também, não tinha o Tiago? Paranaã, Tiago. Conceição, Pai algum abençoe, Conceição. Tiago Monteiro. Isso, Tiago, né? Isso aí. A Laide está no hospital ainda, Laide. Que coisa. Pai algum lhe abençoe, viu? Que você saia daí rapidinho. Que você fique firme, forte, né? Já passou por um período muito ruim, né? Que você consiga sair do hospital rapidinho, viu, Alaide? Desejo isso, viu? O Alan, Alan também? também. Ô, Alan,
Pai, algum abençoe, Alan. Bom ter você por aqui. Viu? Duda Gomes. Duda! Oh, Duda! Beijo grande, Duda. Maria Cristina. Pai, algum abençoe, Maria Cristina. Bom, vamos lá. Eu vou ler aqui rapidinho o Itam, senão a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã falando com vocês, né? Gostaria muito, mas não posso. Vamos lá? Para completar aqui essa semana que a gente... Essa semana fez 3 anos que o meu babá passou para o mundo dos mais vivos, né? Então eu também trago esse Itam pensando saudosamente no meu babá, que se tornou um babaigum de nossa casa, né? Mas pensando nele também, né? Exu leva aos homens o oráculo de Ifá. Ifá é Orumilá, é o Deus da sabedoria, né? Ifá é aquele que fala, aquele que traz as mensagens dos orixás, né? Através do oráculo. Em épocas remotas, os deuses passaram fome. Como pode, né? Às vezes, por longos períodos, eles não recebiam bastante comida de seus filhos que viviam na terra. Os deuses cada vez mais se indispunham uns com os outros e lutavam entre si guerras assombrosas. Os descendentes dos deuses não pensavam mais neles. E os deuses se perguntavam o que poderiam fazer. Como ser novamente alimentados pelos homens? E aí eu pergunto, o que alimenta os deuses? O que alimenta os deuses? A nossa fé, a nossa crença, o nosso amor por eles, a nossa devoção? O que alimenta os deuses? Os homens não faziam mais oferendas e os deuses tinham fome. Sem a proteção dos deuses, a desgraça tinha se abatido sobre a terra e os homens viviam doentes, pobres, infelizes. Um dia, Exu pegou a estrada e foi em busca da solução. Foi até Iemanjá em busca de algo que pudesse recuperar a boa vontade dos homens. Iemanjá lhe disse: nada conseguirás. Chapanã já tentou infligir os homens com doenças, mas eles não vieram lhe oferecer sacrifícios. Iemanjá disse: Exu matará todos os homens, mas eles não lhe darão o que comer. Xangô já lançou muitos raios e já matou muitos homens, mas eles nem se preocupam com ele. Então é melhor que procure solução em outra direção. Os homens não têm medo de morrer. Em vez de ameaçá-los com a morte, mostra a eles alguma coisa que seja tão boa que eles sintam vontade de tê-la e que para tanto desejem continuar vivos. Exu retomou o seu caminho e foi procurar Orunga. Orunga lhe disse: eu sei por que vieste. Os 16 deuses têm fome. É preciso dar aos homens alguma coisa de que eles gostem, alguma coisa que os satisfaça. Eu conheço algo que pode fazer isso. É uma grande coisa que é feita com 16 caroços de dendê. O ziquim. Arranje os cocos da palmeira e entenda seu significado. Assim, poderás reconquistar os homens. Exu foi ao local onde havia as palmeiras de dendezeiro. Conseguiu ganhar dos macacos 16 coquinhos. Exu pensou e pensou, mas não atinava no que fazer com eles. Os macacos então lhe disseram: Exu, não sabes o que fazer com os 16 coquinhos da palmeira? Vai andando pelo mundo e em cada lugar pergunta o que significam esses coquinhos de palmeira. Deves ir a 16 lugares para saber o que significam esses coquinhos de palmeira. Em cada um desses lugares recolherás
16 odus. Recolherás 16 histórias, 16 oráculos. Cada história tem a sua sabedoria, conselhos que podem ajudar os homens. Vai juntando os odus e ao final de um ano terás aprendido o suficiente. Aprenderá 16 vezes 16 odus. Então, volta para onde vivem os deuses. Ensina aos homens o que terás aprendido. E os homens irão cuidar de Exu de novo. Só um minuto. Hoje a garganta está seca. Exu fez o que lhe foi dito e retornou a Orum, o céu dos orixás. Exu mostrou aos deuses os odus que havia aprendido. E os deuses disseram: isso é muito bom. Os deuses, então, ensinaram um novo saber aos seus descendentes, os homens. Os homens, então, puderam saber todos os dias os desígnios dos deuses e os acontecimentos do porvir. Quando jogavam os 16 coquinhos de dendê e interpretavam o odu que eles indicavam, sabiam da grande quantidade de mal que havia no futuro. Eles aprenderam a fazer sacrifícios aos orixás para afastar os males que os ameaçavam. Eles recomeçaram a sacrificar os animais e a cozinhar suas carnes para os deuses. Os orixás estavam satisfeitos e felizes. E foi assim que Exu trouxe aos homens o Ifá. Essa historieta está no livro Mitologia dos Orixás, do professor Reginaldo Prandi, da editora Companhia das Letras. Bem, como vocês podem ver, é necessário sabedoria para poder orientar. Somente alguns poucos sacerdotes conhecem realmente os segredos dos coquinhos do dendê, né? Os Iquinifá, os segredos dos Iquinifá, do joguinho dos coquinhos de dendê por Ifá. Poucas pessoas conhecem os 256 odus e o tanto de historietas, de itãs que esses odus contêm. Assim, eu espero ter trazido para vocês um pouquinho da tradição afro-brasileira. Espero ter trazido para vocês um pouquinho de alento nessa noite de sexta-feira e fria aqui em Petrópolis. Hoje não tão frio, mas ainda frio. Teve um vento gelado de tarde, depois melhorou. E eu espero que o final de semana de vocês seja extremamente agradável, extremamente feliz. Conversem, batam papo, cantem. Se souberem pontos cantados, cantem pontos cantados. Se não souberem, não tem problema. Cantem músicas bonitas, que lhes falem a alma, que lhes tragam sentimentos positivos. Isso é importante. Não se deixem abater, não deixem o bom ânimo fugir de vocês, não percam a esperança, mantenham a esperança firme, que é importante. Cantem, celebrem a vida junto dos seus queridos, celebrem a vida junto dos ancestrais ilustres, celebrem a vida junto dos ancestrais divinos, assim como vocês puderem. Aqui atrás de mim está o congá de nossa casa. Que as melhores emanações de luz, de paz, de harmonia e felicidades perenes possam ser irradiadas até vocês. Recebam, por favor, os nossos mais sinceros e profundos votos de luz na mente, de paz no coração, energias positivas, e que em breve nós possamos nos abraçar presencialmente. Lembrem-se, vacina para todos. Não existe
tratamento precoce. Isso é brincadeira. Escutem a ciência. Prestem atenção. Não se deixem levar por mentiras. Muito obrigado a cada uma e a cada um de vocês pelo carinho que vocês também emanam daí para cá. Um abraço forte. Tenham um excelente final de semana, na paz de Zambi, na paz de Olorum, na paz de todos os orixás. Aranamã, Axé, Motumbá, Macuyu, Colofé, salve, salve, saravá. Até breve. Estaremos juntos na próxima sexta-feira ou, quem sabe, em alguma edição extraordinária. Felicidades!